Olá pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Roberto e hoje a gente vai continuar nossa série de vídeos sobre morfologia e agora atendendo a um pedido de um membro do canal, né? Ele pediu que eu falasse um pouco sobre a morfologia dos nomes e eu percebi que de fato eu não havia comentado sobre isso em outro vídeo anterior, então eu decidi compilar as informações sobre morfologia nominal nesse vídeo aqui. Bom, em termos de morfologia, é meio evidente que a morfologia dos verbos é muito mais complexa do que a morfologia dos nomes. Então, existem vários vídeos aqui no canal sobre a morfologia dos verbos e eu passei a maior parte do tempo me dedicando a explorar isso. Então, a morfologia nominal é bastante simples, mas a gente vai explorar aqui o que tem de disponível, né? Então, eu vou falar sobre alguns aspectos da morfologia nominal, tá? A primeira coisa, né, que a gente precisaria estudar são as chamadas estruturas padrão. Tá? Então, eu quero que vocês se lembrem lá dos verbos que a gente estudou as estruturas padrão dos verbos conjugados. Então, você tem lá radical, vogal temática, desinência modo temporal, desinência número pessoal. Então, isso daqui é a fórmula, digamos assim, dos verbos conjugados, certo? Então, a gente vai ter que encontrar mais ou menos a mesma coisa para os nomes, né? Bom, no caso particular dos nomes, existe um pequeno problema, né? Que é o fato de que a gente pode dividir os nomes em dois grandes grupos. Então, eu vou chamar aqui de nomes com gênero imanente. Tá? E nomes com gênero variável. Qual é a diferença entre nome com gênero imanente e gênero variável? Bom, o gênero imanente seria uma coisa do tipo casa, né? Ou, por exemplo, sol e lua. Nós sabemos que sol é uma palavra masculina, o sol, e lua é uma palavra feminina. Mas não tem como mudar o gênero dessas palavras. Então, sol é uma palavra sempre masculina e lua é uma palavra sempre feminina. Por isso que a gente fala que o gênero é imanente, ele é fixo. O gênero já vem junto com a palavra. Não tem como mudar esse gênero, ele é assim e pronto. É diferente do gênero de menino, né? Porque menino, você tem menino e menina. Aí você tem masculino e feminino. Então, o gênero da palavra menino não é imanente, ele é variável. Você consegue mudar o gênero, tá? Bom, por que essa distinção é relevante? Porque a gente vai dizer que nomes de gênero imanente não têm desinência de gênero. Porque a desinência de gênero é um morfema. O morfema é preenchido por morfe. E você pode trocar o morfema. Só que nessas palavras aqui não tem como você trocar o gênero. O gênero é fixo. Então a gente diz que o gênero vem junto com a raiz. Tá? Então, nomes com gênero imanente têm como estrutura raiz, vogal temática e desinência de número, sem gênero. Tá bom? E aí a gente diz que o gênero, né, ele está codificado dentro da raiz. É diferente do caso de nomes com gênero variável. Ou a gente pode chamar esses nomes também de biformes. Biformes quanto ao gênero, ou seja, eles têm duas formas para o gênero, né? Então a gente vai dizer que tem uma raiz, uma vogal temática, uma desinência de gênero e uma desinência de número, perdão. Então essas são as estruturas básicas, tá, dos nomes. Só tem essas duas. Para dar um exemplo, vamos pegar a palavra casa, né? Então, casa, né? Então, cas é a raiz, o A é a vogal temática e esse zero daqui é a desinência de número, porque a gente pode trocar ele por um S. Aí fica casas, né? No plural. Não tem desinência de número porque casa é uma palavra de gênero imanente. A gente não consegue mudar o gênero da palavra casa.
Agora, no caso particular da palavra menino, né, a gente já conseguiria mudar o gênero. Então, ficaria alguma coisa do tipo menino o 00. Aí vocês têm que lembrar que tem aquela variação, né? Alguns autores consideram esse O daqui uma desinência de gênero, outros consideram como vogal temática. Eu vou deixar como vogal temática. Raiz, vogal temática. Desinência de gênero. Desinência de número, sempre nessa ordem. Tá bom? Então, essas são as estruturas com as quais a gente vai lidar. Uma informação importante. As palavras que têm os nomes, né, que têm gênero imanente são apenas substantivos. Então, em relação aos substantivos especificamente, os substantivos podem ser divididos, né, em substantivos de gênero imanente ou gênero variável. Agora, no caso dos adjetivos ou qualquer outro tipo de determinante, tá? Ou seja, qualquer coisa que tenha que concordar com o substantivo. Então, pronomes, né? Numerais, alguns, né? Artigos. Então, esses aqui todos são de gênero variável. Roberto, como é que você consegue me garantir isso? Bom, adjetivos e determinantes concordam com substantivos. Para que haja concordância, o gênero deles tem que ser variável para concordar com o do substantivo, tá? Então, aquela fórmula que a gente viu, que é raiz, vogal temática, desinência de número, só se aplica a substantivos, tá? Os adjetivos, os outros nomes que não são substantivos são de gênero variável. Então, para os substantivos de gênero variável e para os demais nomes, a gente vai usar a outra fórmula. Certo? Então, isso daqui é o que a gente tem de resumo sobre a estrutura desses nomes aí. Tá certo? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a vogal temática. Vogal temática nominal. Tá? Então, vejam só. Os autores costumam dizer, né? Então, eu vou colocar assim. Tradicionalmente. Tradicionalmente, os autores costumam dizer que existem nomes temáticos, ou seja, nomes que têm vogal temática, e nomes atemáticos. Os nomes temáticos podem ter vogal temática A, E ou O, átona. Tá? Então, essa é uma característica fundamental das vogais temáticas nominais. Elas são átonas. Todas são átonas. Tá? Pelo menos tradicionalmente, que é o que eu estou colocando aqui. E existem os nomes atemáticos, que são aqueles que terminam ou em consoante ou em uma vogal tônica, né? Ou às vezes numa vogal átona que não seja A, E ou O. Tá? E aí, a pergunta que fica é, quando o nome é atemático, significa que ele não tem vogal temática ou significa que a vogal temática dele é zero? Né? Bom, não existe muito esclarecimento sobre isso na literatura. No meu livro, eu proponho que, nesses casos, a vogal temática é nula. Então, ela existe, ela faz parte da estrutura. Tá? E, além disso, também no meu livro, eu proponho que existam outros índices temáticos ou morfemas classificatórios ou vogais temáticas. Né? Então, outro nome que a gente dá também para vogal temática é, vou escrever aqui, índice temático ou morfema classificatório.
Bom, esses nomes eles são um pouco melhores do que vogal temática nominal. Por quê? Porque existem evidências de que existem outros elementos que podem funcionar como temáticos além das vogais. Então existem coisas que são temáticas e não são só vogais, tem outras coisas talvez um pouco maiores, tá? Então, primeiro, a gente vai considerar aqui essa hipótese, tá? Se um nome é atemático, ele tem vogal temática, mas a vogal temática é zero. É o caso de mar. Tá? Mar. Então, mar entra nesse caso porque ele termina em consoante. Então, a gente vai dizer que ele tem uma vogal temática, mas a vogal temática é zero. Tá? Agora, vamos pensar aqui sobre os índices temáticos. Sobre os índices temáticos. Então, além dos índices temáticos que já existem, né? Quais são eles? São as vogais temáticas A, E e O átonas. Então, é o que você tem, por exemplo, em casa. Né? Casa, você tem a vogal temática A. Vogal temática. Mente. E aí, mente tem a vogal temática E. E você tem corpo, que tem a vogal temática O. Certo? Então, essas são as que já estão descritas na literatura. Uma pergunta que pode surgir é por que a gente precisa dizer que isso são morfemas? Por que a gente diz que isso são morfemas? Né? Basicamente porque eles podem ser substituídos por outras coisas. Por exemplo, quando eu adiciono na palavra mente o sufixo "al", essa palavra vira mental. Tá? E aí você tem aqui você tem o sufixo, né? Então, esse sufixo daqui eliminou a vogal temática. E esse tipo de análise é frequente. Ó, corpinho. Se a gente adiciona inho, fica corpinho. E a vogal temática sumiu de novo, saiu ó. Tá? Aqui em casa, se a gente adicionar casinha, né? Acontece a mesma coisa. Então, é frequente que a vogal temática seja elidida quando ocorre alguma sufixação. Por isso que a gente diz que a vogal temática tem um estatuto morfêmico, ela é realmente um morfema. Tá? Bom, existem outros índices temáticos que a gente pode identificar. Né? Por que existem outros índices temáticos? Porque aparentemente essa propriedade que a gente está vendo aqui de o morfema poder ser trocado por um sufixo, ela é comum também a outras estruturas que não são necessariamente as vogais A, E e O. Tá? Então, um exemplo é jovem. Tá? Jovem gera jovial. Né? Isso faz acreditar o quê? Que esse ditongo em aqui, ele todo é um índice temático. Tá? Porque ele foi substituído pelo sufixo al. Quando você colocou jovem mais al, virou jovial. Então, essa nasal que está aqui, essa vogal nasal, ela sumiu. Né? Então, isso dá a entender que provavelmente o em é um elemento temático também. Outra evidência de que esse em é um elemento temático é quando você tem coisas do tipo viagem. E quando você coloca no diminutivo, no Brasil, o normal seria fazer viagenzinha, né? Mas existem vários dados de pessoas produzindo coisas do tipo viaginha, tá? Viaginha. E aí você tem aqui o sufixo eliminando o que provavelmente é o índice temático, tá? Então, por causa disso, a gente tende a acreditar que aí também tem um índice temático. Mas é sempre importante ressaltar que esse índice temático é átono. Né? Outro exemplo que eu já eu já encontrei, né? Você tem coisas do tipo táxi, taxista.
Porque a gente sabe, né, que o sufixo que está aqui é o sufixo ista. Então, a vogal temática I que está aqui, esse índice temático, ele teve que sair. A única exceção que eu conheço é a palavra amanhã. Perdão, gente, é a palavra manhã. Tudo bem, amanhã também. Mas como é que eu demonstro que esse an que está aqui é um índice temático? Quando você forma a palavra amanhecer, esse an some. Perceba que esse sufixo aqui, esse, ele eliminou o an, essa vogal final daqui. Então, esse é o único caso que eu conheço de vogal temática tônica. Tudo bem? Agora, vamos falar rapidinho sobre o que a gente chama de padrões prosódicos. Padrões prosódicos. Então, a gente não tem, né? Pelo menos aqui no canal, eu não fiz grandes vídeos falando sobre prosódia. Mas a gente já conhece lá da escola a chamada classificação das palavras quanto à sílaba tônica, né? Que vai dizer se uma palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. E isso daqui faz parte do que a gente pode chamar de prosódia nominal, tá? Então eu não vou fazer aqui uma grande descrição do que se estuda em prosódia ou algo assim, mas eu acredito que isso daqui já vai bastar para a gente. Por quê? Porque existem alguns sufixos que têm a habilidade de mudar o padrão prosódico de uma palavra. Então, eu anotei aqui alguns exemplos. A gente tem assim, verbo, e quando você adiciona o sufixo ao, vira verbal. Certo? Então, verbal. Esse sufixo ao sempre gera o mesmo padrão prosódico. Ele gera uma palavra que é oxítona. Então, olha só que interessante. A palavra verbo é paroxítona. A sílaba tônica dela é ver, de verbo, certo? Quando você adiciona esse sufixo ao, vira verbal, que é uma palavra oxítona. Então, a classificação dessa palavra mudou. Ela era paroxítona, virou oxítona. Ok. Só que o importante é que esse sufixo transforma qualquer palavra em oxítona. Qualquer palavra. Então, a gente tem, por exemplo, sei lá, a gente pode pegar qualquer exemplo. Sol. Sol é uma palavra monossílaba. Quando você adiciona solar, ela também vira uma oxítona. Ah, Roberto, mas você escolheu outro sufixo. Não. Vamos lembrar que os sufixos ao e ar são alomórficos, tá? Geralmente a gente usa o ar quando a raiz da palavra termina em L ou tem algum L perto, tá? Então é por isso que se usa ar e não é solar, é solar, né? Poderia pensar em outros exemplos do tipo família. Família também vai usar o alomorfiar, vai ficar familiar. Bom, a questão é que não importa qual palavra receba esse sufixo, ela sempre vai gerar uma oxítona. Então, o padrão prosódico da palavra que vai ser gerada depende do sufixo. O sufixo já tem uma instrução para dizer como que essa palavra vai sair. Então, o sufixo ao ou ar, ele gera oxítonas, necessariamente. Vamos pegar outro exemplo. Opa, 2 não. 4. É amar.
e amável. Então, o sufixo vel também tem essa mesma propriedade, só que ele vai gerar sempre paroxítonas. Paroxítonas, certo? Então, esse sufixo vel sempre vai gerar paroxítonas. E outro exemplo é 5. É lindo. Lindíssimo. Esse íssimo vai gerar uma proparoxítona. Então, a gente sabe que esse sufixo é o que gera o que a gente tradicionalmente chama de superlativo absoluto sintético nos adjetivos, e ele vai funcionar com qualquer adjetivo sempre gerando uma proparoxítona. Então, lindo, a palavra lindo é uma paroxítona. Mas eu poderia escolher uma outra palavra do tipo útil. Não, útil também é uma paroxítona. Bom, tudo bem. Se você pegasse alguma palavra que fosse um adjetivo e fosse oxítono, você também poderia aplicar esse íssimo e ele ia gerar uma palavra proparoxítona, tá? Bom, até o final do vídeo eu consigo me lembrar de algum adjetivo paroxítono, tá? Certo. E sobre os padrões de adição, né? Então vamos falar sobre isso. Padrões de adição de sufixo. O que significa padrões de adição? Isso daqui é a resposta a como é que se adiciona sufixos a adjetivos. A adjetivos não, a nomes, de uma maneira geral. Então existem algumas regras para isso. A primeira é, normalmente, a vogal temática vai ser eliminada. Foi o que a gente já falou antes, né? Que eu falei para vocês que quando adiciona um sufixo, normalmente a vogal temática é eliminada, tá? Então, deixa eu ver em que número que eu parei aqui. 5. Então, a gente poderia ter alguma coisa do tipo 6. Bom, a gente já viu esse exemplo aqui, né? Mente. Aí você quer adicionar o sufixo ao. Quando você adicionar o ao, vai virar mental e a vogal temática vai ser eliminada. Tá? Então tá aqui a vogal temática, ela é eliminada e entra o ao. Tá bom? Agora. Agora, se a palavra for atemática, ou seja, a vogal temática dela for 0, como é que a gente resolve? Aí, geralmente é só grudar o nome no sufixo, tá? Então, por exemplo, motor, quando você adiciona o sufixo ista, vira motorista. Então, você tem uma vogal temática 0 aqui, tá? E aí, quando você coloca o sufixo ista, é só juntar raiz, sufixo. Não tem problema. Certo? Ok. Vamos pensar em outro caso. Algumas exceções. Existem exceções a essas regras aí que eu coloquei? Sim. Essas regras que eu coloquei são apenas guias gerais, tá? Mas, assim, existem exceções? Sim, a gente pode pensar em algumas. Por exemplo, aliás, deixa eu colocar assim. Mestre. Quando você vai fazer o diminutivo de mestre, uma das maneiras de fazer é mestrezinho. E aí, olha só, você tem aqui a vogal temática, tá? E ela ficou aqui. Mesmo quando eu adicionei um sufixo. Isso é possível, tá?
Outra exceção, essa daqui é mais particular, ela acontece com menos frequência. Você tem um nome que, a rigor, é atemático, ele não tem vogal temática, que é o caso de Ceará. Por quê? Porque Ceará termina em vogal tônica, então ele não deveria ter vogal temática, ele não tem vogal temática. Só que você consegue gerar algo do tipo cearense. E aí, aquele A que tinha aqui sumiu. Então, existem alguns fenômenos que levam a você eliminar uma vogal que não deveria ser eliminada ou manter uma vogal que deveria ser eliminada. São exceções e podem acontecer. Tá? É por isso que essa parte aqui da aula eu chamei de padrões de adição de sufixo. Né? Então, são padrões. Isso não quer dizer que sempre vai ser desse jeito. São só alguns casos recorrentes. Agora, vamos falar rapidinho dos nomes terminados em ditongo. Por quê? Porque geralmente esses nomes precisam de alomorfe, tá? Então, os ditongos, eles no geral são muito irregulares, tá? Os ditongos no fim de palavra, eles são relativamente instáveis. Então, você tem vários exemplos de palavras que terminam em ditongo, mas quando você adiciona um sufixo, elas precisam de algum alomorfe. Então, tem, por exemplo, lei. Quando você adiciona o sufixo al, vira legal. Estranho, né? Esse G apareceu aqui do nada. É porque é um alomorfe. Que outro exemplo? Céu. Quando você adiciona o sufixo este, vira celeste. E pão. Quando você adiciona o sufixo eiro, vira padeiro. Olha só como em todos esses casos aqui, ó, lei apareceu um G do nada, céu, o U virou L, celeste, e pão apareceu esse D aqui. Estranho, né? Então, normalmente nomes que terminam em ditongo, e, el, ão, eles vão gerar esse tipo de alomorfia na hora que ocorrer alguma sufixação. Outra característica peculiar são os nomes que terminam em mente. Na verdade, eu vou colocar nomes que recebem mente. Por quê? Porque esse mente é um sufixo que a gente chama de adverbializador. É o único sufixo da língua portuguesa que gera advérbios. Ele gera advérbios a partir de adjetivos. Então, você escolhe um adjetivo, adiciona o mente e ele vai gerar um advérbio. Mas existe um pequeno problema. Esse adjetivo, no geral, tem que estar no feminino. Tá? Então, essa é uma particularidade da adição do sufixo mente. Então, você tem, por exemplo, honesto. Quando você adiciona o sufixo mente, fica honestamente. Então, perceba que, eu vou colocar assim, superficialmente, parece que o honesto precisa concordar com mente no feminino. Você pega honesta e junta com mente, fica honestamente. Agora, existe uma exceção, mais ou menos. Não é bem uma exceção. É o caso de legal. Legal é um substantivo comum de dois nomes, comum de dois gêneros. O que isso significa? Significa que tanto no masculino quanto no feminino, ele continua continua tendo a mesma forma. Então, o homem legal, a mulher legal, não muda, é a mesma coisa. Então, quando você adiciona o mente, não existe nenhum tipo de mudança. Legalmente. Tá bom? Beleza. Tinha mais um caso que é geralmente a sufixação leva à recuperação de alomorfes. Então,
Algumas palavras não têm alomorfe na raiz. A raiz não faz alomorfia com nenhum outro morfe, tá? Às vezes faz. Geralmente, quando a palavra tem alomorfe, é a sufixação que vai desencadear essa alomorfia. Por exemplo, tem dois exemplos que são bastante conhecidos, né? A gente tem vida, e quando a gente adiciona o sufixo al, vira vital. Então tá aí, ó, na hora que você adicionou o sufixo, houve a recuperação de um alomorfe. Outro exemplo seria pedra, petrificar. Tá bom? Então, essa é uma última regra. Agora, só para a gente voltar lá para o exemplo, eu não coloquei aqui um exemplo de paroxítona, né? De oxítona que gera uma proparoxítona. Então, agora que eu vi o exemplo, né? A gente falou do adjetivo legal. Então, olha só. O adjetivo legal é uma oxítona, né? A sílaba tônica dele é a última. Se a gente fosse usar o sufixo íssimo, ia virar legalíssimo. O que aconteceu? Essa palavra virou uma proparoxítona. Então, isso continua sendo uma evidência de que os sufixos já têm uma instrução de que tipo de palavra eles vão gerar. Então, se a gente fosse usar os sufixos que a gente viu aqui, ao ou ar geram oxítonas, o véu gera paroxítonas e o íssimo, ops, ficou meio feio, íssimo, esse gera o quê? Proparoxítonas. E sim, a gente poderia fazer essa mesma descrição para todos os sufixos, tá? Então todos os sufixos vão ter essa mesma descrição aí. A gente pode dizer qual é o resultado que ele vai gerar. Então cada sufixo tem a sua especificação, se ele vai gerar uma oxítona, uma paroxítona, uma proparoxítona, isso já está dentro do sufixo, tá bom? Bom, eu acho que o vídeo ficou bastante longo, né? Tem muita coisa para falar sempre sobre tudo, mas eu vou parar por aqui. Espero que vocês tenham aprendido algo de novo. Bons estudos sempre e até mais.